Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos lá. No vídeo de hoje, eu quero fazer um comentário, porque eu estava vendo aqui os noticiários aqui, a respeito de um escândalo dos pastores no cenário brasileiro. Então hoje é um vídeo de alerta que eu queria deixar para os irmãos, para a gente analisar o cenário que a gente está vivendo no momento, no meio do evangelicalismo, né, das pessoas que cuidam da igreja, né, das ovelhas. Se é que a gente pode chamar esses espaços de igreja. Não sei se vocês viram aí nos noticiários, agora no dia 22/6, né, de 2022, o pastor Gilmar Santos e o ex-ministro do governo aí, do presidente, foram alvos de uma operação da Polícia Federal. Eles foram presos, estavam sendo investigados já, né, há algum tempo, suspeitos de envolvimento em propinas, em venda para prefeitos de algumas cidades. Então, a troco dessas propinas, teve pastores aí, nas investigações aí que vazou, que eles estavam cobrando até barras de ouro. Não vai ser muito comum vocês verem aqui no nosso canal esse tipo de vídeo, mas eu achei interessante a gente fazer para que os irmãos prestem atenção, para que os irmãos acordem e vejam o cenário em que a gente está vivendo. Então, saíram aí pastores famosos, né? Esse Gilmar Santos é um pastor muito famoso aí no meio do evangelicalismo. E saiu assim, a seguinte operação: Operação Acesso Pago. É recente agora. E esse pastor, ele cobrou propinas para facilitar recursos do MEC. Então, olha a gravidade dessas coisas. Os escândalos de corrupção envolvendo a palavra de Deus. Na verdade, esses pastores, eles se usurparam, né? Pegaram a palavra de Deus, porque na verdade eles não amam a Deus. Eles pegam a Bíblia, as igrejas usam da fé dos fiéis, que são, né, bastante membros ali, vão abrindo cada vez mais igrejas, mais templos bonitos e tudo mais, e usa do engano para enganar esses fiéis, para ter ali ofertas, dízimos em forma de dinheiro, que a gente vai fazer outros vídeos mais futuramente ensinando que o dízimo não é dinheiro, nunca foi e nunca vai ser. Então, a gente vê esses escândalos e a gente fica triste com isso. Então, irmãos, pelo que se sabe, esse pastor Gilmar Mendes, ele investiu R$ 450 mil em duas empresas dele. Ele fez esses investimentos em editoras, né? E depois eles foram lá tentar se defender, falando que ali o templo, a igreja era só usada ali para os cultos mesmo, mas a gente sabe que é mentira. A gente sabe que tem um interesse aí do governo em se associar com pastores e igrejas para se perpetuar no poder. Então eu vou finalizar essa parte aqui, que não é o nosso intuito ficar denegrindo, falando de governo, essas coisas. A gente só quer, aqui do canal, que vocês prestem atenção no cenário em que a gente vive. Se vocês verem, irmãos, dentro das igrejas, pastores que não ensinam sobre as festas, não sai a palavra festa da boca desses pastores, não sai duas casas de Israel, não sai ensinos sobre o preparamento do povo de Deus, porque a revelação ali das parábolas, né, e dos profetas diz que os últimos dias em que a gente vive seriam tempos difíceis mesmo, né? E a gente vive o tempo das virgens que dormem. As igrejas estão dormindo. Então acordem, né? Recentemente aí saiu esse pastor, eu vou citar o nome dele, Silas Malafaia, defendendo o presidente e esses pastores envolvidos aí, mas é um pastor que no programa de televisão dele pedia arrecadação de aluguéis, de um salário dos fiéis. Vendia livros, né, de Marcus Murdoch, que era um americano lá. Então a visão desses homens estão na prosperidade, a visão deles estão aqui na terra. E é muito triste a gente ver essas pessoas arrebatando multidões, né, de pessoas, de ovelhas mesmo,
para o matadouro, né? Eu separei aqui um verso que está no profeta Ezequiel, no capítulo 8. Eu vou fazer uma reflexão desse momento em que Ezequiel vivia, trazendo para os dias de hoje. E façam você mesmo a reflexão. Acompanhe aí, vai aparecer na tela para vocês, Ezequiel, do capítulo 8. Eu vou estar lendo a partir do verso 3 até o verso 18. E estando à forma de uma mão, e tomou-me pelos cabelos da minha cabeça, e o Espírito me levou entre a terra e o céu. E levou-me a Jerusalém, em visões de Deus, até a entrada da porta do pátio, de dentro, que olhava para o norte, onde estava sentada uma imagem de ciúmes, que provocava ciúmes. E eis que a glória do Deus de Israel estava ali, conforme o aspecto que eu tinha visto no vale. E disse-me: Filho do homem, levanta agora os teus olhos para o caminho do norte. E levantei os meus olhos para o caminho do norte, e eis que o norte da porta do altar estava com imagens de ciúmes na entrada. E disse-me: Filho do homem, vê tu o que eles estão fazendo, as grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afaste do meu santuário, mas ainda tornarás a ver mais coisas abomináveis. E levou-me à porta do átrio, e então olhei, e eis que havia um buraco na parede. E disse-me: Filho do homem, cava agora naquela parede. E cavei na parede, e eis que havia uma porta. E me disse: Entra e vê as malignas abominações que ali fazem. E entrei, e olhei, e eis que toda a forma de répteis e animais abomináveis, e de todos os ídolos da casa de Israel, estavam ali pintados na parede e em todo ao redor. E estavam em pé diante deles 70 homens, dos anciões da casa de Israel, e Jazanias, filho de Safã, de pé, no meio deles. A cada um tinha em mãos os seus incensários, e subia uma espessa nuvem de incenso. Então me disse: Viste, filho do homem, o que os anciões da casa de Israel fazem nas trevas? Cada um nas suas câmeras pintadas de imagens? Pois dizem: O Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. E disse-me: Ainda tornarás a ver coisas abomináveis que estão fazendo. E levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está ao lado do norte. E eis que estavam ali mulheres assentadas, chorando a Tamuz. E disse-me: Vê isto, filho do homem. Ainda tornarás a ver abominações maiores do que estas. E levou-me para o átrio interior da casa do Senhor. E eis que estavam à entrada do templo do Senhor, entre os altares, cerca de 25 homens de costas para o templo do Senhor, e com o rosto para o oriente, e eles virados para o oriente adoravam ao sol. Então me disse: Vê isto, filho do homem. Há porventura coisas mais levianas para a casa de Judá do que tais abominações que fazem aqui, havendo enchido a terra de violência, tornando irritar-me, e eis que chegar ao ramo até o seu nariz? Por isso também eu trarei o meu furor, o meu olho não poupará, e nem terei piedade, ainda que me gritem aos ouvidos com grande voz, contudo não os ouvirei. Então, pessoal, viram aí na leitura que o profeta ele estava ali caminhando, e Deus teve que pegar ele pelos cabelos, né, por trás, e levou ele em visões. E levou ele até Jerusalém, né, onde ali tinha o templo da adoração, né? E ali Deus teve que mostrar para ele em visões as coisas que estavam escondido nos bastidores. Coisas que ninguém via, né? Deus teve que levar ele em visão. Então, levando para o nosso tempo de hoje, a gente não consegue ver o fechamento dessas igrejas, desses pastores envolvidos em política. O que é fechado ali é a real coisa que está acontecendo ali, né? Vocês podem ver que Deus vai só mandando ele só ir entrando ali no átrio exterior, interior, e foi visto que eles estavam adorando demônios,
Tammuz, deus da fertilidade, né? Então, hoje a gente vê que esses pastores e muitas igrejas aí que são ovacionadas, né, pelo povo do meio evangelicalismo, por trás deles estão demônios, irmãos. É isso que eu quero que vocês entendam. Dinheiro, esses pastores estão enchendo os bolsos, estão chupando os ossos das ovelhas, envolvido com política, com presidente, com essas... vocês não vê eles ensinar nem o básico, né? Nem o amor vocês estão vendo eles ensinar. Então, irmãos, esse pastor Gilmar Santos, certa vez, ele foi em uma igreja e ele foi ali homenageado por um senador, porque ele estava ali lançando uma Bíblia de edição dele, né? Uma Bíblia ali com edição dele, para ele ganhar, né? E sabe quem que ele foi citar? Em vez dele citar um profeta, né? Um apóstolo, um verso bíblico, né? Ele citou Abraham Lincoln, um político, né? Então, assim, eu fico indignado, sabe, de ver multidões sendo arrastadas, né, por esse tipo de pregação, de ensinamento desses templos. Então, o vídeo de hoje era só isso, era mesmo para deixar um aviso e um desabafo, sabe? Porque canais como os nossos, né, que tem ali um foco em estudo bíblico, em preparar o povo, a gente não é muito visto, né? As pessoas às vezes não têm ali o interesse de sentar e abrir e ir conectando as coisas, e muitas das vezes se deixam levar por esse vento de doutrina, né? Por esse comichão no ouvido, né? Como diz Paulo lá para Timóteo. E é esse o aviso que eu queria deixar para vocês. Prestem atenção, que Deus abra a visão de vocês para não cair em vento de doutrina, né? E que a gente possa crescer na graça e no conhecimento da palavra. Então, pessoal, o vídeo de hoje foi este: deixar um aviso de atenção para o povo de Deus, para saber analisar o que está sendo pregado, o que está sendo ensinado, né? O nosso intuito aqui é preparar os irmãos para não cair nesse tipo de engano. Peço a vocês que compartilhem os nossos estudos, curta para dar uma força aqui para o nosso canal, e compartilhe os nossos estudos para que possa alcançar mais pessoas, para a gente crescer no conhecimento e na graça e nos estudos, né? Então, fiquem na paz e até o próximo estudo. Até mais.